Bom, oi gente, bom dia. Estamos aqui 16 de abril, né? 7h30 da manhã de novo. Mais uma sessão do Cálculo 1, online devido à suspensão das aulas. Estamos com um público bom já de alunos, 41 alunos. Vamos em frente e pedindo sempre para que todo mundo mantenha os cuidados básicos e torcendo para que todos estejam bem e que isso aqui tudo passe logo, né? Tá, então a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar e um aluno pediu para a gente fazer o exercício 3.14 da lista, que é o seguinte, né? 3.14 letra A, ele pede para mostrar o seguinte, que eu vou tentar escrever ali na lousa, né? Vou dar o giz para branco. Então é o 3.14 letra A. Tá? Deixa eu colocar ele na tela para vocês que vocês não estão vendo, né? Vamos ver, está aparecendo para vocês. Para o pessoal do vídeo também. Então vamos lá. O 3.14a pede o seguinte, pede para você tem uma f que é derivável em x0, tá? E ele pede para você mostrar que módulo de f é derivável, né? Ou pergunta, na verdade, se isso é verdade sempre ou não. Tá? É natural, você tem uma função, querer saber se o módulo dela é sempre derivável ou não, a gente pode começar fazendo um desenho, tá? Vamos pegar uma função, tentar fazer o gráfico dela. Uma função que troca de sinal de preferência, né? Tá aqui. Como é que é o gráfico do módulo dessa função, né? O módulo dessa função, o gráfico vai ser esse aqui. Então vai estar aqui, a parte que é positiva fica igual, né? A parte que é negativa você rebate lá para cima e segue assim, tá? Então, em amarelo está o gráfico do módulo da f e em branco está o gráfico da f, tá bom? Tudo bem até aqui? Vocês estão acompanhando? Essa é a situação que a gente quer estudar. Queremos ver em quais pontos a módulo de f é derivável, sabendo que a f é derivável, né? Então veja, se você pega qualquer ponto, por exemplo, esse aqui, né? Onde a f assume um valor positivo, módulo de f e f são iguais, tudo bem? Então como é que é o gráfico? Como é que se define a função módulo de f de x? Ela é a definição da composta da f com a função módulo, né? Então vai ser f de x, se o f de x for maior ou igual que zero, e vai ser menos f de x se f de x for negativo, tudo bem? Então como é que a gente argumenta? O que o exercício pede para mostrar exatamente? Que o módulo da f é derivável em x0 desde que f de x0 seja diferente de zero, tá? Então vamos pensar nesse caso aqui onde a f é positiva, né? Então esse x0. Se o x0 é um ponto onde a f é diferente de zero e a f é derivável, o que a gente sabe a respeito? Qual é a condição primeira que toda função derivável tem que satisfazer? Se a f é derivável em x0, com certeza a gente sabe que ela é contínua em x0, tudo bem? E se x0 é diferente de zero, desculpa, f de x0 é diferente de zero, o que a gente pode dizer? Que existe um pequeno intervalo e esse é o teorema da conservação do sinal de funções contínuas, né? Intervalo aberto.
com x0 dentro desse intervalo, onde f de x também é diferente de zero, tá? Então isso que eu estou escrevendo é o termo da conservação do sinal, porque a f é contínua no ponto x0. Se ela é contínua no ponto x0, então ela é... Se ela é derivável no ponto x0, então ela é contínua. E se ela é positiva num ponto, ela continua positiva numa vizinhança desse ponto. Então, por exemplo, suponha que f de x0 é um número positivo, tá? Então f de x vai ser positivo também numa vizinhança desse ponto. E aí o módulo da f o que é? Nesse pequeno intervalo, o módulo de f é exatamente f, que é derivável. Tudo bem? Porque para calcular a derivada, a gente só precisa conhecer os valores numa vizinhança do ponto x0. O limite é quando x tende para x0, né? Então, eu preciso me preocupar com valores próximos de x0. Então, restrito esse intervalinho onde ela é positiva sempre, módulo de f é f, que é derivável. Se você pegar um outro ponto, x0, onde a f é negativa, o que vai acontecer? F de x0 é menor do que zero. De novo, como ela é contínua, vai ter um intervalo onde o f de x vai ter o mesmo sinal que f de x0 sempre, vai continuar negativa. Tá? Então aqui, positiva se f de x0 for maior do que zero, e negativa se f de x0 for menor do que zero. Só para ficar claro o que eu falei, né? Então, num ponto onde a f de x0 é negativa, vai ter uma pequena vizinhança onde ela vai continuar negativa. E na hora de estudar o limite, quando x tende para x0, eu vou estar com o módulo de f igual a menos f, tudo bem? Né? F de x0 é negativa, o módulo de f está aqui. Então, menos f está aqui em cima. E se f é derivável, multiplicar por menos 1 também é derivável, né? Uma constante vezes uma função derivável é derivável. Então, é assim que você prova que se f de x0 é diferente de zero, então a f é derivável nesse ponto. Tudo bem? Acho que foi o João que perguntou, né? Tá claro, João? Tá, e depois ele pede um exemplo onde que a função não seja derivável, tá? A módulo não seja derivável num ponto onde a função vale zero. Bom, tá esse aqui, né? Esse aqui que eu fiz é 1. Nesse ponto, a função f é derivável, a reta tangente está aqui, bonitinha, mas a função módulo não tem reta tangente, né? Tá certo? Então, qual que é a condição que você pode inventar ou estabelecer para garantir que a tua função não seja derivável num ponto onde ela vale zero, né? A módulo. Basta que, por exemplo, se você estiver pensando num polinômio, basta que essa raiz seja uma raiz simples, né? E se você olha para uma função, por exemplo, vamos desenhar um polinômio que tem uma raiz dupla e uma raiz simples, tá bom? O que é uma raiz dupla, né? Então, eu vou botar aqui uma raiz dupla. Tem um exercício até na lista que fala sobre isso, eu acho. E aqui uma raiz simples. Tá? Se você for fazer o módulo da função, como é que ela é? O módulo vai ser isso. Certo? Em amarelinho a gente está aqui com o módulo da f. Nesse ponto, ela é derivável. E nesse ponto ela não é derivável. Qual que é a diferença dessa primeira raiz, que é dupla, contra essa outra raiz aqui, que é simples? Na primeira, f de x0 é zero e f' de x0 também é zero, né? E na segunda é só f de x0 que é zero e a primeira derivada não se anula. Então, uma condição para garantir que a função módulo seja derivável também quando x0 é zero é que, além de f de x, não x0, zero, no ponto x0, a função módulo de f, para ser derivável, ou f de x0 é diferente de zero, ou
se o f de x0 for igual a zero, o f' de x0 também tem que ser zero, tá bom? Isso classifica completamente a situação. A Luísa, isso, a função não é derivável naquele ponto ali exatamente porque os limites laterais não são iguais, né? A reta tangente por um lado e pelo outro tem coeficientes angulares diferentes. Na verdade, eles trocam de sinal, até porque o módulo naquela situação troca de sinal. Ficou clara a condição para garantir a derivabilidade do módulo de f quando x0 é um ponto onde a f se anula? Sim? Legal. Para fazer isso direitinho, você pode escrever essa coisa formalmente. Tem um exercício na lista que dá uma condição bem bacana para uma função ser derivável, que é o exercício 3.1, né? Que do ponto de vista geométrico, o que ele fala é o seguinte: para a função ser derivável, uma função dada por chavinha, né, emenda de dois trechos dados por funções, se as duas funções que definem essa chavinha são deriváveis, a condição para a função chavinha ser derivável é que o gráfico não apresente salto nesse ponto de emenda e que as retas tangentes sejam as mesmas tanto por um lado quanto pelo outro, né? Então, de certo modo, você vai olhar para os limites laterais à esquerda e à direita naquele ponto de emenda. Se você tem que o valor da função e o valor da derivada é o mesmo naquele ponto, então ela vai ser derivável, mesmo sendo uma emenda de duas funções. Tá? Que é o que acontece na figura ali, né? Se você olhar, aqui você tem, nesse ponto, a módulo de f sempre é contínuo, né? Porque se a f é contínua, módulo também é uma contínua composta de contínuos. Então, f sempre é contínua, o gráfico não tem saltos, mas por um lado a reta tangente tende a ser um valor e por outro a reta tangente tende a ser outro. Nessa situação a reta tangente tende a ser a mesma, né? Horizontal, tanto quando tende pela esquerda ou pela direita para o ponto x0. O Daniel fez uma pergunta falando sobre o item C dessa mesma questão, 3.14, item C, né? Tá, supõe que f de x é igual a x vezes g de x, onde g é uma função contínua na origem. Então, mostre que f é derivável em x0 igual a zero, tá? Então, a letra C, né? Vou tentar ver isso rapidinho. Nesse mesmo item, a letra C, você tem f de x como sendo x vezes g de x, tá? A tua hipótese é que g é contínua em x0 igual a zero, tá? Pede para mostrar que a f é derivável, né? O que seria a coisa incorreta fazer? Ah, isso aqui é um produto, então vamos direto, né? Quem que é f' de x0? Deriva a primeira, copia a segunda no ponto, mais copia a primeira e deriva a segunda. Tudo bem? Por que isso aqui não está bom? Por que isso aqui está de fato errado, né? Você só pode aplicar a regra do produto quando você sabe que cada um dos fatores é derivável. Tudo bem? Em nenhum momento está escrito que a função g aqui é derivável, só que ela é contínua. Então, nesse caso, você precisa ir pela definição, tá? Então, para tentar estudar o f' de x0, eu vou ter que olhar para o limite. Ele quer no ponto x0 igual a zero, né? Então, isso aqui, se a g é derivável, funciona em todos os pontos, perfeito. Mas eu não posso usar porque não tenho essa hipótese na mão, né? Então, eu vou ter que fazer pela definição e sai tranquilo, né? Você vai pegar f de x menos f de x0 sobre x menos x0. E o que é isso?
limite quando x tende para x0. Quem que é f de x? X vezes g de x. Aqui o x0 é 0, né? Então vamos já arrumar isso. 0. Estou tentando olhar a derivada no 0, né? E aqui vai ficar 0 vezes g de 0. Eu não sei quanto vale g de 0, mas é um número porque a g é contínua e, portanto, está definido naquele ponto. Esse limite aqui vale quanto? Esse termo aqui morreu, isso aqui vai cancelar. Vou fazer a passagem, vai. Limite quando x tende para 0 de g de x. Pergunta, esse limite existe? Sim, existe, porque a função g é contínua na origem. E uma função contínua, num ponto, quanto que é o limite tendendo para aquele ponto? O valor dela. Tá bom? Então, como esse limite existe, portanto, a gente pode dizer, sem medo, que f' de 0 é g de 0. Tá claro? Então, de fato, toda função, se a função f é um produto de x com uma função contínua qualquer, seja ela derivável ou não, mas basta que seja contínua, então a f vai ser derivável na origem, e o valor da derivada na origem é o valor da função g no ponto na origem. Tudo bem? Não é necessário que a g seja derivável. Se você tem como hipótese que a g é derivável, você obtém exatamente a mesma fórmula, né? Aplica x0 igual a 0 no que eu escrevi aqui em rosa, essa segunda parcela morre, você vai obter que f' de 0 é igual a g de 0. Mas aplicar essa fórmula para resolver esse exercício está errado, tudo bem? Porque a fórmula requer uma hipótese que eu não tenho dada nesse enunciado. Tá claro? O Fábio pede para discutir a letra B dessa questão. Vamos lá, a letra B é para falar sobre o máximo, né? A gente tinha discutido rapidamente alguma vez como é que você escreve o máximo de duas funções. Você lembra disso? Se você olha para essa função aqui, ó, h de x. Já vou falar direto, a gente já discutiu isso numa sessão anterior, né? Olha para f de x mais g de x em módulo, tudo isso sobre 2, mais f de x menos g de x em módulo também sobre 2. Tá bom? O que vai acontecer com essa h? Vamos fazer uma análise disso. Supõe por um momento, então, que f de x é maior ou igual que g de x. Tá bom? Se f de x é maior ou igual que g de x, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai ter o mesmo sinal que f e g, tudo bem? Né? Se a f é maior do que a g, ou melhor, vamos mais rapidamente, né? Se a f é maior do que a g, você concorda que essa soma aqui sempre é positiva? Então o que está dentro do módulo, vamos fazer a conta. Quem que é h de x? Se a soma, se isso aqui é sempre positivo, o que está dentro do módulo dele é ele próprio. Então a primeira parcela eu simplesmente apago o módulo sobre 2. E na segunda parcela, se a f é maior do que a g, isso aqui também é positivo, então o módulo é ele próprio. Vai ficar f de x menos g de x sobre 2, tudo bem? Isso aqui é exatamente igual a f de x. Legal? Se a f for menor ou igual que a g, o que vai acontecer? A primeira parcela continua positiva, porque esse cara ganha desse aqui, se for negativo eventualmente. Então é o próprio f de x mais g de x sobre 2. E na outra, como a g é maior do que a f, essa quantidade com certeza é negativa,
então o módulo é menos ela. Tá o menos para a fração toda aqui. E o que vai acontecer? Se você fizer a continha, cancela o f e sobra só g de x. Tá bom? Então o que a gente tem? Essa função h que eu escrevi aqui, ela é exatamente o máximo entre f e g. Se a f for maior do que a g, h é f, e se a f for menor do que a g, h vale g. Então, dessa conclusão, dessa análise, a gente tira o quê? Que a função h de x é exatamente o máximo entre f de x e g de x. Tudo bem? Então, em vista disso, se você olhar lá para o enunciado, a função máximo ela é uma soma de módulos. E para estudar quando que uma função que envolve módulos é derivável, você usa o item A. Tudo bem? Então, no nosso caso concreto, como é que fica isso aqui? Quando que a função h vai ser derivável? Quando o que está dentro desse módulo da segunda parcela for diferente de zero, ou seja, a função h certamente é derivável nos pontos onde f e g não assumem o mesmo valor. Tá claro? O conjunto dos pontos onde a função máxima certamente é derivável é o conjunto dos pontos onde o módulo da f é diferente do módulo da g. Tudo bem? É um exercício bem interessante, né? Tá legal. A gente combinou hoje de tentar falar um pouquinho de coisas ligadas à taxa de variação, né? Acho que a Brenda pediu para a gente dar uma passada rápida nas coisas conceituais. O que é a gente falar em taxa de variação, né? Ou taxas relacionadas, né? A ideia por trás disso é você sempre fazer o seguinte: você tem duas quantidades que se relacionam entre si, então tem uma certa quantidade, vamos dizer, x, e ela está vinculada a uma outra quantidade y, tá? De modo que quando x varia, y varia de algum jeito. Então o que eu quero saber é tentar medir a variação da quantidade y em termos da variação de x, né? Tudo bem? Ou, em termos, usando um linguajar um pouco mais de física, eu quero medir a velocidade instantânea com que a quantidade y varia em relação a que a quantidade x varia, por exemplo. Tá? Então, se eu estou pensando numa taxa de variação instantânea de uma grandeza em relação à outra, isso tem a ver com a derivada dessa primeira grandeza em relação dessa segunda grandeza em relação à primeira. Então, o que a gente vai querer é falar exatamente da derivada de y em relação a x. Essa vai ser a taxa de variação de y com relação a x. Uma outra situação que pode ter é o seguinte: você tem uma certa grandeza x que depende do tempo, por exemplo, de uma outra variável t, e você tem uma grandeza y que também depende da variável t. Tá? Então, por exemplo, é a posição de duas partículas em função do tempo. Então, você tem uma partícula x que no instante de tempo t ocupa a posição x de t, e uma partícula y que no instante de tempo t ocupa a posição y de t. A minha pergunta é: se você tem o x de t, tá? A gente tem o x', que seria a velocidade instantânea da partícula x, ou a taxa de variação da posição dela em relação ao tempo, e você tem y de t,
você vai ter a y' de t que dá o quê? A velocidade instantânea ou a taxa de variação da posição da partícula y em relação ao tempo. Desse jeito, às vezes você consegue obter alguma relação entre x e y, e a pergunta é, sabendo que x depende do tempo e y depende do tempo, qual é a taxa de variação de y em relação a x e não em relação ao tempo? Tá claro? Então, o conceito, a ideia de taxa de variação é isso, é medir a taxa de variação relativa entre duas grandezas que se relacionam diretamente ou duas grandezas que se relacionam através de uma outra variável. Tá claro? Para entender isso melhor, ia ser muito legal se a gente já tivesse a notação de Leibniz, né? Então deixa eu falar rapidinho, porque ela fica bem mnemônica aqui, né? Então, rapidamente, o que é a notação de Leibniz para derivada? A gente discute isso com um pouco mais de profundidade amanhã, mas a ideia é mais ou menos a seguinte, né? A gente sempre escrevia f' de x0, né? Para a derivada da f no ponto x0, o Leibniz ele vai escrever uma coisa do tipo df dx no ponto x0, ou às vezes aparece assim também, em x igual a x0, tá? São notações alternativas para a derivada que te permitem analisar a coisa mais ligada a esse conceito de taxa relacionada, né? Aqui você está medindo variações da f em relação a variações da x, da variável x. Então, o quanto f varia quando x varia para variações bem pequenas perto do ponto x0. É a interpretação de sempre, né? Você vai ter o ΔY sobre o ΔX num limite, né? O jeito que o Leibniz, não é o jeito que o Leibniz escrevia, mas na linguagem de hoje o que ele queria escrever era uma coisa desse tipo. X mais ΔX menos f de x, tudo dividido por ΔX. Vou um traço mais bonitinho aqui. Isso. Tá bom? É essencialmente a mesma coisa, né? O limite da derivada, você pega, chama de ΔX, aquele h na primeira vez que a gente definiu derivada, né? Ele era um limite com h tendendo para zero ou com x tendendo para x0, a gente tanto faz. Então, essa ideia é de você ter um quociente entre diferenças, variações no eixo das ordenadas vinculadas a variações no eixo das abscissas. Tá bom? Nessa notação fica muito legal você escrever, por exemplo, a regra da cadeia, né? Suponha que você tem uma função h de x, h feio, h de x, que é f bola g, tá? Calculado em x. O que é isso? É f de g de x. Então, por exemplo, na notação do Newton, o que é a derivada h' num ponto x0? F' calculado em g de x0. Tudo bem, isso aqui é a regra da cadeia. Uma coisa que a gente não fez muito exercício, mas eu estou supondo que vocês estão trabalhando nisso, né? Então, essa é a coisa na notação do Newton, tá? Com Leibniz, como é que você vai escrever? O que é o dh dx no ponto x0? Como é que você vai pensar? Aqui você tem uma composta, né? Como é que eu gosto de desenhar compostas? Desmanchando o plano cartesiano. Então você tem o eixo x, o eixo y e um outro eixo aqui, que é onde estão os valores da tua função h. Então eu tenho o meu ponto x0, tem a função g, que leva esse cara no ponto g de x0, e a função h leva esse cara aqui. Então aqui eu tenho a g, e aqui eu tenho a f, tá? Que leva o ponto g de x0 no ponto f
de g de x0. E o que a gente tem no final das contas é que a função h é essa composta aqui. Tudo bem? Então, se você denota esse eixo aqui como sendo o eixo x, esse aqui como sendo o eixo y para o gráfico da g, e aqui você pode botar h mesmo, né? Um eixo que é o valor da função h. O que seria o dh dx? É f', a f está agindo aqui, né? Entre os eixos y e h. Então ela vai ser dh derivada em relação a y, calculada em que ponto? No ponto g de x0. A derivada da de fora, né? Pode ser a f, se você quiser, vezes a derivada da de dentro, que é a taxa de variação da g, né? Então vai ser dg dx no ponto x0. Isso faz todo sentido, né? Se você for pensar na regra da cadeia, o que é a taxa de variação desta quantidade em relação a esta? É a taxa de variação dessa quantidade em relação a essa, vezes a taxa de variação desse em relação a esse. Quer dizer, se daqui para cá a taxa de variação é 2 e daqui para cá a taxa de variação é 3, qual é a taxa de variação total? É o produto. 2 vezes 3, 6, né? Se esse cara aqui se move com velocidade instantânea 2 no instante x0, e esse aqui se move com velocidade 3 no instante g de x0, o movimento total vai ter velocidade 6, tudo bem? Não é que você está somando as velocidades, você está aplicando uma velocidade num cara que já está com uma certa velocidade, tudo bem? Tá claro o conceito? O que é taxa de variação? E aí fica bonitinho. Se você omite os pontos de aplicação, né, isso aqui fica uma coisa meio maluca, né? A gente pode escrever de maneira bem sucinta a função de fora, a mais externa, derivada em relação à primeira variável, né? Você pode simplesmente esquecer aquela função h por um momento. O que é df? A f depende direto de x? Não. A f depende do y, que é o valor da função g, e o g que depende de x. Você pode escrever df dx como sendo df, a taxa de variação da f em relação à variável no seu domínio, vezes a taxa de variação da g em relação à variável do seu domínio. Então ficou uma coisa assim, proibida de dizer aos quatro ventos, mas você meio que dá vontade de cancelar esse dg aqui, né? Então o que é df dx? É isso. Se você tivesse uma composta de 3 funções, não tem problema. O que é df dx? É df. Suponha que você tem uma função h a mais aqui, né? df dh, dh dg, dg dx. Tudo bem? Essa situação aqui eu vou botar ela circulada por um quadrado laranja para não ter confusão depois. Tá? Essa situação seria você ter a g levando para uma função h aqui, e daqui ainda eu teria uma função f. Tá bom? Então seria composta de 3 funções, né? Então aqui seria um h de g de x0. E aqui eu teria o f do h do g de x0. Tá bom? Então é um jeito bem prático, né? Bem pragmático de fazer notações para as derivadas. Tá clara a ideia geral, então, do que é estudar taxas relacionadas e por que nesse contexto é bom você ter a notação de Leibniz? Pode escrever com a de Newton também, funciona igual, tá? É só uma questão de ficar mais prático e mais significativo o que você está fazendo. Você já escreve e na hora que você escreve o significado e a interpretação está ali na tua frente. Tudo bem? Um pouquinho antes da gente começar a aula
provavelmente eu estava, como disse, conversando com os alunos e a Luciana, se eu não me engano, pediu para a gente fazer dois exercícios, o 4.3 e o 4.6. A gente pode começar por eles, tá bom? E aí depois eu abro para a gente discutir outros exercícios dessa sessão, se vocês quiserem. Tá? Então, Luciana, você pediu esses dois exercícios, você quer falar pra gente o que você tentou fazer? Como é que foi? Qual que foi a dificuldade? Pode abrir o microfone e falar se você quiser, ou escrever no chat, eu leio para todo mundo aqui. Tá, tentou fazer, mas não foi. Isso é meio, assim, desculpa, mas é muito vago, né? E pode acontecer por vários motivos. Não se sabe explicar exatamente o que deu errado. Se você quiser compartilhar com a gente o que você fez, eu posso tentar ajudar nesse sentido. Eu vou tentar colocar o enunciado aqui. Tentar fazer um desenho, né, na verdade. Tá, então 4.3 é assim. Ele diz que você tem dois círculos concêntricos de raios variáveis, tá? E a área entre os dois círculos é constante igual a 9π metros quadrados. E aí você sabe que o círculo de fora ele tem o raio variando a uma taxa de 10π metros quadrados por segundo, então a área depende do tempo, e o que ele está te dizendo é que a área do círculo grande varia 10π metros por segundo metros quadrados por segundo, tá? Então, isso quer dizer que o dt, a taxa de variação da área do círculo grande em relação ao tempo, é 10π. E aí ele quer saber qual que é a taxa de variação do raio do círculo menor, quando ele tem área 16π. Tá? Então você tem... Vamos tentar fazer o desenho. Vocês estão com a tela para vocês, vendo a luzinha? Sim. Vamos lá. Nova página. Então esse aqui é o 4.3. Agora aquele momento de sofrimento, né, de desenhar círculos. Você tem dois círculos concêntricos. Deixa eu ver se eu consigo. Não vai. Mais uma tentativa. Dois círculos concêntricos. Tá? Não tão bem concêntricos, mas tudo bem. E você tem que os raios deles estão variando, né? E você sabe que essa área aqui dentro, a área entre os dois círculos, né, o que eu estou pintando de laranja, se eu pintasse de dentro eu ia virar um ovo frito, mas não é o que eu quero. Tá, então essa área é dada pra gente como 9π metros quadrados, era isso? Tá, 9π metros quadrados. Tá? Então o que a gente pode pensar? Podemos e devemos pensar o seguinte, que o círculo pequeno ele vai ter um certo raio, que eu vou chamar de R1, tá? E o círculo grande vai ter um outro raio, que eu vou chamar de R2. Tá legal? Então, vamos chamar de A1, que depende de R, tá? A área do círculo pequeno, isso é quanto? É π vezes R1 quadrado, tudo bem? A área do círculo grande eu vou chamar de A2, depende de R1, a do pequeno, a do círculo grande depende de R2. Vai ser π vezes R2 ao quadrado. O que o exercício está dizendo? Que a diferença entre essas áreas é constante, tá? Então, A1 de R1 menos A2 de R2 é constante igual a 9π. Tá? Vou omitir as unidades aqui, estou fazendo a conta em valores absolutos. Ou seja,
eu sei que π, pode até pôr em evidência se você quiser, né? Mas não vou. R1 ao quadrado menos π R2 ao quadrado, isso é igual a 9π. Tá bom? Então essa é a informação que está na primeira frase do enunciado. E você sabe que a taxa de variação da área do círculo maior é 10π metros quadrados por segundo. O que é a taxa de variação da área? Em relação ao tempo, né? Então o que você tem que pensar? Que conforme eu tenho um eixo paralelo aqui, que é o meu eixo do tempo. Então tem um certo instante t0, onde aqui eu tenho o R1 de t0 e o R2 de t0. Conforme o tempo passa, esses raios vão aumentando ou diminuindo, tudo bem? Então, na verdade, os meus R's, eles dependem de t, né? Então isso aqui é uma função que depende de t, isso aqui é uma outra função que depende de t. E o que o problema te deu é, vamos voltar lá, que a taxa de variação do círculo maior, em função do tempo, porque está dado em metros quadrados por segundo, então é área sobre tempo, é 10π. Então a gente tem a informação de que a derivada de A2 em relação ao tempo, aí ele não diz em qual instante é, então a gente pode supor que essa taxa de variação é constante igual a 10π, tá bom? Agora vamos calcular o que é o dA/dt, né? Vamos fazer um desenho lá com as nossas funções compostas. Então você tem o eixo do tempo. Em cada instante de tempo, o teu círculo tem um raio R2 específico. E para aquele raio R2 específico, eu tenho o valor da área A2, tá? Então, no instante de tempo t0, eu vou ter um certo raio, R2 de t0. E para esse valor de raio, eu vou ter uma área especificada, que é o A de R2 de t0. Tá bom? Acho que aqui é a grande sacada, né? Então, você tem a tua função que para cada instante de tempo dá o raio, e para cada raio eu tenho a área dada pela função A2. Eu não conheço a fórmula do R2. O que eu conheço é só a velocidade do crescimento da área em função do tempo. Então, eu tenho a velocidade instantânea dessa função aqui, dessa composta que é o A2 de t. Legal? Então, o que é o dA2dt, né? Isso aqui não é um alfa, não, um 2, tá? Então, como é que é essa derivada? Pela regra da cadeia, com aquela notação de Leibniz, o dA2dt, num certo instante de tempo t0, é o quê? Eu vou derivar o A2 em relação à sua variável. No instante R2 de t0, vezes o dR2 dt. Tudo bem? Tá claro isso? A2 menos A1 igual a 9π. Ah, sim. A gente está chamando... Eu troquei os nomes aqui, né? Vamos corrigir isso já. Aqui é A2. Ó, pelo bem da verdade, a gente precisa trocar isso, mas depois, aqui não vai fazer muita diferença não. Por quê? Na hora que eu quero saber o que o exercício está me pedindo, você tem essa mesma situação, né? Para o A1. Então eu tenho de maneira totalmente análoga que a derivada da área A1 no instante de tempo t, o que é? É a derivada de A1 com relação a R1, estou omitindo o ponto aqui, tá? De aplicação. Vezes a derivada do R1 em relação ao tempo. E o que ele me pede é essa quantidade aqui. É esse cara que eu quero saber em função de outras coisas. Então como é que eu vou fazer nessa fórmula aparecer
o dr dt? Pega essa expressão e deriva em relação a t dos dois lados. Tá? Então, derivando em relação a t dos dois lados, isso aqui é um R1 quadrado, né? Então eu vou ficar com o π é uma constante, preserva. O que é a derivada desse objeto aqui, né? R1 ao quadrado de t eu vou derivar em relação a t. É uma composta. Eu estou pegando, esquece por um momento a multiplicação por π aqui na área. Eu estou pegando o raio e elevando ao quadrado. Então, essa a de t, qual que é o papel dela? Pegar esse número, elevar ao quadrado e o resultado multiplicar por π. Então, na hora que eu for calcular a derivada desse A2 aqui, o que é? É a derivada desse cara, que é elevar ao quadrado e multiplicar por π. Multiplicar por π está aqui na frente. A derivada de elevar ao quadrado é isso aqui, vezes a derivada do de dentro. Já vou escrever, poderia escrever R1', tá? Vamos manter a notação do Newton aqui. O que é isso? É o dr1 dt menos, aí aqui a mesma analogia, né? Vai ser π, a derivada do R2 ao quadrado é 2R2 de t, vezes R2' de t. E do lado direito, quanto que é a derivada de 9π? A derivada de uma constante é zero. Tá bom? Então a gente tem tudo o que precisa aqui, né? Dá para cancelar esse 2π, eu vou ficar com... Eu quero o R1 dt, o R1', né? Então quem que é o R1'? É isso mesmo que o exercício está pedindo. A taxa de variação em relação ao tempo do círculo... Ah, ele quer a taxa de variação da área, não do raio. É isso? A taxa de variação do raio do círculo menor. Então ele quer o R1' no instante t0 no qual ele tem área 16π. Tá bom? Então vamos lá. Quem que é o R1' então? De novo eu troquei os índices aqui, né? Aqui é 2. Aqui é 2. Eu não vou conseguir enfiar um 2 aqui, não. Vamos ver. Aqui é 2 e aqui é 1, tá? Aqui troca tudo. 2. Aqui, 2, 1 e 1. Então quem que é o R1' de t? Consegue isolar nessa expressão, né? Vai ficar o R2 de t vezes R2' de t sobre R1 de t, tá bom? E aí a gente precisa descobrir as informações todas, né? Você vai ter, então, tem um certo instante de tempo t0. Quais são as informações que a gente tem? Vamos dar uma olhada lá no enunciado. O círculo menor tem área 16π, tá? Então, escrevendo o de dentro é o A1, né? Então, eu sei que A1, nesse instante t0, tá? Ele depende do raio que depende de t0, mas a área no instante t0 é 16π, e a área no instante t0 a gente sabe que é π vezes o raio da circunferência ao quadrado, naquele instante t0. Então daqui você tira automaticamente que o R1 de t0 é 4, tudo bem? Então essa informação é uma informação útil, porque ela vai aparecer na fórmula aqui, nessa fórmula aqui em cima. O que mais que a gente precisa? Se o A1 é 16π, no instante t0, quanto que é o A2? Você tem que lembrar que a diferença entre as áreas é sempre 25, né? Desculpa, já dei a resposta. A diferença entre as áreas é sempre 9. É constante igual a 9, a primeira frase do enunciado. Então, se no instante t0 o de dentro tem 16π, o de fora vai ter 25π. E, portanto, a gente sabe que isso é π vezes R2 ao quadrado no instante t0. E, portanto, o raio R2 de t0 é igual a 5. Tá bom? Mais uma informação que a gente precisa
ali. O que está faltando agora? O R', né? Da onde que eu vou tirar o R'? Dessa informação que eu não terminei a conta aqui, desculpa, gente. Então vamos lá, vamos tentar fazer na mesma cor. O que é o DADT? O DADT é DAdr no instante em R de T0 vezes R2, né? Vezes R2' de T0, tá bom? Ou seja, essa igualdade aqui, vamos chamar ela de estrela, eu vou trabalhar com ela aqui nesse espaço que a gente tem, né? Então, aqui a igualdade estrela diz para mim o quê? Que dA dr no instante R de T0 vezes dr dt no instante T0 é, por definição, na verdade fornecido pelo problema, 10π, né? Isso é exatamente o que está escrito na segunda frase. A taxa de variação da área do círculo maior é 10π metros quadrados por segundo. Então vamos lá. Quem que é o DAdr? Esquece que o tempo está na jogada, deriva isso aqui em relação ao raio. Quanto que dá? Você tem πr2 ao quadrado, a derivada em relação ao raio é 2πr2. Depois a gente comenta se você percebeu alguma coisa engraçada aqui. 2πr2 no instante t0 e o dr2 dt é exatamente o que você quer saber. Tá? No instante t0, quanto que vale o raio nesse instante? 5, né? Então aqui eu vou estar com 10π, tudo bem? O raio no instante t0 do círculo de fora, calculamos aqui, ele vale 5. Então eu vou ter 5 vezes 2π, 10π. Aqui é π também, né? dr2 dt no instante t0 é igual a 10π. Portanto, o dr2 dt ou R2' no instante t0 é 1. É mais uma informação, tá bom? Então, com essas três coisas que estão circuladas, eu consigo vir aqui direto e dizer quanto vale esse cara, né? Vai ser o R2 vezes R2', 5 vezes 1 sobre 4. 5 quartos. Tá bem? Qual que é a interpretação disso? Que nessa situação, onde você tem um anel, né, dois círculos concêntricos, e você olha só para a região entre esses dois círculos, se ela tem área fixa e os raios externo e interno variam desse jeito, você consegue descobrir que a taxa de variação do raio do círculo de dentro é 5 quartos, né? Ou seja, a velocidade com que o raio varia naquele instante é 5 quartos de metro por segundo, né? 1,25 metros por segundo. Tudo bem? Ou seja, não quer dizer que isso é linear, tá? Não quer dizer que, se a derivada é 5 quartos, então o raio varia 5t, o raio é 5t sobre 4, porque quando eu derivo, não. Tudo isso está acontecendo no instante t0, tá? Essa igualdade aqui, né? Isso aqui eu não escrevi, mas é importante observar. Essa igualdade com exclamação, ela vale em t0 apenas, né? Ou seja, você está com a figura se mexendo, o círculo de fora variando, o de dentro variando de acordo com essas regras. No momento em que o raio do de dentro é 4 e o raio do de fora é 5, você tira uma foto, a velocidade instantânea do raio de dentro é 5 quartos. Tá? A taxa de variação dele instantânea. Não é média, não é nada. É a hora que o cara passou no radar de velocidade, se você quiser pensar assim. Na hora que ele pisou no radar, ele estava com velocidade instantânea 5 quartos, o raio da circunferência de dentro. Ficou claro? Isabela, eu fiz um pouco com a notação do Newton e com a notação do Leibniz, né? Você vê que eu uso os R', às vezes eu escrevo dr, dt. Tá bom? Então eu uso livremente nas duas, porque
Porque sim, é bom você conhecer tudo, né? Tá bem? Agora eu fiquei curioso, como é que você fez isso, Luciana? Onde que você travou? Tá, esse já é um problema mais sofisticadinho, tá? Não é dos mais fáceis, não. Não é o mais difícil, mas também não é o mais fácil. Qual que é o truque geral aqui? Depois você já me conta. O truque geral é esse, né? É você ler o enunciado e conseguir escrever as equações certas. Uma vez que você escreveu as equações certas, ou seja, as equações que relacionam as grandezas que você quer medir a taxa de variação com grandezas que você conhece a taxa de variação, se você estabelece essa relação, é só derivar e isolar o termo, que foi o que a gente fez aqui, né? Eu gastei um tempão porque eu estava explicando, falando e tudo mais. Aonde que você travou? Brenda, eu já falo, eu queria ver só o que a Luciana teve dificuldade no problema. Foi muito diferente do que eu fiz aqui, Luciana, que você pensou? Ou foi por aí, você travou em alguma passagem intermediária? Era importante... Tá tentando ligar o microfone, tá bom. Enquanto você tenta, eu vou ver o que a Brenda queria. Deu certo, parece, né? Bom dia, professor. Oi, bom dia, Luciana. Pode falar, por favor. Agora foi. Legal. Ó, eu errei, por exemplo, sabe essa πr ao quadrado 2 menos πr1 ao quadrado igual a 9π? Sim. Eu não fiz essa derivação, eu fiz uma coisa muito estranha, tipo, eu tentei achar o t, eu não sei, eu errei muito nessa parte, tipo, eu não entendi, acho que esse conceito. E aí, aqui na hora que você tava fazendo o R2' também, no T0, eu meio que não relacionei isso, eu tava usando mais ou menos como se fosse o A', sabe? Entendi. Do 2, quer dizer. Foi isso, eu errei muito meio que conceito, pelo que eu entendi. Eu acho que sim. Na verdade, o problema da notação do Newton com nesse tipo de exercício é esse, né? Quando você escreve a linha, você está derivando em relação a quem, né? Sim. Tá? Porque aqui a gente tem o A área, se aprendeu na escola, a área de um círculo Sim. depende do raio. Então quando você escreve a linha, está implícito que a derivada é em relação ao raio. Só que nesse caso o raio depende de t. Então se você quiser derivar a área em relação ao tempo, vai envolver a derivada da área em relação ao raio e a derivada do raio em relação ao tempo. É uma regra da cadeia mesmo. Tá? Então quando você escreve a linha, fica subentendido que a derivada é em relação à variável que está dentro do parênteses. Então quando eu escrevo A1' de R, na notação do Leibniz seria o dA1 dr. Se eu quiser derivar o A em relação ao t, aí é bom explicitar com a notação do Leibniz, dA dt. E o que é o dA dt? É o dA dr vezes o dr dt. Tá bom? Tá, isso eu acho que eu tenho que dar uma revisada. Mas, tipo assim, o como se fazer o exercício eu entendi. Legal. A questão das áreas e tal, agora que você explicou, eu entendi bem. Deu pra entender. Mais esses conceitos que eu acho que eu vou dar uma revisada. Sim, sim. O ponto é esse, né? Se você quiser fazer uma figura, e figuras sempre são muito boas para ajudar a gente a organizar as ideias, é mais ou menos assim. Você tem o eixo do tempo, tá? Então aqui está passando o tempo. E aí você tem dois valores de raios. Tá? Então aqui eu tenho o raio da primeira circunferência, o raio da segunda circunferência, e aí para o raio da segunda circunferência eu vou ter a sua área e vou ter a área do primeiro. Então vou tentar escrever quem é o quê. Aqui é o R1, aqui é o R2, e aqui é o A de R2, e aqui é o A de R1. Então, às vezes fica um desenho bagunçado, mas essa bagunça, por exemplo, me ajuda a entender o que está acontecendo. Aqui você tem o R1 do instante t0. Tá vendo? Para cada instante de tempo acontece duas coisas diferentes.
o que é normal, né? Vamos dizer assim, o tempo, aqui o Einstein que não me ouça, tá? O tempo é o mesmo para todo mundo, tá certo? Existe um relógio universal em algum lugar e ele vai passando. Então, esse tempo, conforme esse tempo passa, o raio de uma das circunferências vai variando, de acordo com a função que dá o raio R1, e o raio da outra vai variando. E aí, uma vez que eu tenho o raio R1, eu construo a circunferência de raio R1 e calculo a sua área. Isso aqui é o A1 de R1 de T0, se você quiser pensar, né? Ou A1 de R1, simplesmente. E aqui eu vou ter, dado esse valor de raio R2, eu vou ter essa circunferência. Então, olha quantas cadeias tem, né? Você tem duas funções. Você percebe? Eu tenho duas regras da cadeia. E o que ele está me dizendo é que tem alguma amarra... Deixa eu mudar a cor aqui. Tem alguma amarra entre esses dois caras aqui. Eles se vinculam. Qual que é o vínculo entre essas duas quantidades? A soma delas é 9π. Então você percebe? Uma vez que você tem essas amarras, você consegue amarrar tudo. Você poderia, por exemplo, tentar calcular, tá? Seria meio maluco isso, mas qual é a taxa de variação da área 2 em relação à variação da área 1? Tá? Dá para fazer esse tipo de conta. Se essa área aqui varia não sei quanto que essa aqui varia? Bom, se eu sei essa e te dou essa, por exemplo, eu consigo descobrir as coisas e vir para cá, né? Se as funções forem inversíveis, por exemplo, a gente sabe calcular a derivada da inversa e tudo mais. Tá bom? Professor, eu tenho uma dúvida. Tipo, eu estava pensando aleatoriamente se nesses tipos de exercício, por exemplo, todos eles estão, até os que eu fiz, que foi até o 4.7, eles pedem no T0. T sempre vale 0, na maioria das vezes. Tem como, por exemplo, ele dar os dados do T0 e pedir o T, tipo, 3 segundos pra frente, por exemplo? Não, tá bom. Não é que o T vale 0, é algum instante T0, né? Esse T0 pode ser 5, 9... tipo tá, isso. então, é uma pergunta muito boa e que a resposta tem que dar com muito cuidado. É o seguinte, tudo que está sendo feito ali, quando você fala em T0, é naquele instante. Exatamente. Então é a velocidade instantânea naquele instante. Você não tem nenhuma informação sobre como se comporta a velocidade instantânea nos outros instantes. Tá? Então não dá para fazer isso. Tá. Por exemplo, se eu te digo, né, é um erro comum até. Se eu falo para você, dsdt, tá? S é a posição, T é o tempo. dsdt no instante t0 é igual a 5, o que isso quer dizer? Você tem uma função horária S de t, eu posso, sabendo que a velocidade instantânea é 5, eu posso dizer que isso aqui é 5t mais um S0? Né? Quando eu derivo isso aqui, quanto que dá o ds dt? 5. 5, tá? Agora, se eu te digo que o ds dt num instante é 5, é verdade que o S é isso aqui? Não, né? Por que não? Porque a velocidade no instante t0 é 5. Mas não está dito que a velocidade é constante. Se eu dissesse para você que o ds dt é 5 para todo t0, aí eu estou no caso de uma partícula se deslocando com velocidade constante. Se a velocidade é constante, a função posição é linear, exatamente desse jeito. Tá? Mas se eu digo que no instante t0 é 5, quanto vale ds dt no instante t1? Que é 3 para frente, como você falou, ou qualquer coisa assim. Não dá para saber, tá bom? É isso que eu não entendo. Tá. Se a velocidade... Então, realmente, provavelmente ele vai dar informação naquele instante, por exemplo, ele vai falar quando a área vale tanto e vai pedir a taxa de variação sempre naquele instante. Naquele instante, porque você não consegue... Porque é instantânea, né, no Isso. caso, então... Se eu te dou a velocidade da partícula num ponto, eu não determino o comportamento dela nos outros pontos, tudo bem? Ela pode estar acelerando, freando, pode estar com velocidade variável de alguma maneira. Tá bom? Aham. Legal. Vamos ver.
No 4.6, pelo que eu entendi, foi isso também, tipo, erro dessas coisinhas. Ah, tá legal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos não estragar ele. Você tenta fazer ele de novo Tento. à Aí luz na dessas próxima aula eu observações. Isso, aí a gente pode conversar amanhã, tá? Aham. Só para ver, o 4.6, você tá jogando areia no chão e fazendo um montinho que é um cone, né? E aí você sabe que a base dele é sempre o triplo da altura, tá bom? Aham. Então, só para fazer, assim, ajuda muito, para mim pelo menos, fazer desenhos nesses momentos, né? Então, o que você tem, você vai ter uma figura que é sempre um cone, Uhum. e aí eu não lembro se é o raio, deixa eu ver. O diâmetro da base é o triplo da altura, tá? Então você tem um conezinho ali. Uhum. Esse cara aqui, essa medida, se aqui for H, o de baixo é 3H. E aí, quer dizer, esse treco vai formando um cone. Você sabe calcular o volume desse cone, né? Aham. Como que é o volume do cone? É A área, altura vezes raio sobre 3? a área da base vezes a altura Não. sobre 3, E né? R ao quadrado. Isso, então o raio é 3H sobre 2, né? Então vai ficar... Uhum. Esse aqui é o volume, a área da base vezes a altura H sobre 3, tá bom? E aí o que acontece? Você pensa assim, que você está na porta da obra lá e o caminhãozinho está jogando areia no chão para o pessoal levar para dentro. Uhum. Tá? Então você vai vendo esse cone subindo. Então essa altura depende do tempo. E se a altura depende do tempo, o volume também depende do tempo. Então você tem um V de T, que é H de T. Então você tem o volume dependendo da altura e a altura dependendo do tempo. E aí você deriva como precisa, né? Você consegue achar o dV dt, né? Só escrever para você aqui, ó. O dV dt, que é a taxa de variação do volume em relação ao tempo, é o quê? É a taxa de variação do volume. Nesse caso, o volume depende só da altura, né? Porque tem um vínculo entre o raio da base e a altura. Então, Sim. é a derivada do volume vezes a altura vezes dHdt, tá bom? Ou na notação do Newton, né? V' de t, aí você tem que tomar um baita de um cuidado. Isso aqui não é legal escrever. Porque o V' você está supondo que ele depende do tempo. Isso aqui se escrever assim, V' de H de t vezes H' de t, tá bom? Tá bom. E aí, dada alguma informação, você descobre as outras que precisa. O enunciado dá os números lá, tá bem? Tá bom, acho que eu entendi então. Vou Joia. fazer e amanhã a gente... A gente rediscute. Se você quiser mostrar o que fez pra gente, eu acho que é legal. Tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigada, professor. Imagina. Eu acho que teve gente que mandou no chat que tem dúvida também. Não sei se é nesse ou no outro. Eu tô olhando aqui agora, eu voltei pro chat. De fato, eu fico pilotando 4 telas aqui ao mesmo tempo. O pessoal que tava um pouquinho antes, eu mostrei pra eles como é que é. Isso aqui é uma loucura, né? Vamos lá, então... Tá bom, Luciana... obrigada, professor. Nada, Luciana. Tá? Se precisar, vamos conversando assim, é bom também. O Tá 4.7 alguém perguntou e depois alguém disse que eu fiz na aula. Ah, esse é bem legal, viu? Se for o caso de vocês quererem ver, é uma boa. A Lara falou que vai ver o exercício lá, não sei. O Daniel tem uma dúvida nesse exercício. Qual exercício, Daniel? No 4.3. Legal. Você quer falar? Ou prefere escrever? Boa. É bom a gente ouvir vozes humanas, né? Tudo bem que passa por um filtro digital. Pode falar. Você abre o teu microfone e fala. A tecla de atalho é M. Você está falando, Daniel? A gente não está te ouvindo. Deixa eu ver. Aqui todo mundo tem permissão para tudo. Deve ser algum problema no teu sistema aí.
Tá? Aqui diz que teu microfone tá muted. Tenta falar alguma coisa, não sei. Tá. Tá, ou vamos pro chat, tudo bem. Recarregar a página é arriscado. Mas tá bom, vamos ver. Ou se você não conseguir. Sim, certamente você precisa conceder permissão para o navegador acessar seu microfone e câmera, né? Ou manda pelo chat mesmo. Na próxima a gente tenta a voz. Pode escrever. Alô? Alô? Oi, estamos ouvindo. Ah, beleza. Deu certo. Então, a minha dúvida no 4.3 é por causa que, do jeito que você fez, você tinha que achar a relação, a derivada do R maior, né, no tempo, como o R do círculo maior variava no tempo, certo? O exercício pedia do menor, né? Isso, mas para fazer... Mas para fazer eu precisava da outra, exatamente. Então, eu queria entender se o que eu fiz foi errado, porque o que eu pensei foi o seguinte: eu escrevi a expressão área do círculo maior menos área do círculo menor igual a 9π. Certo. E daí a área do círculo maior eu só deixei como área do círculo maior mesmo em relação ao tempo, porque ela varia com o tempo. Sim, a outra também, né? Só que daí a outra eu abri da mesma forma que você fez. Eu coloquei a área do círculo maior em relação ao tempo, menos π raio do círculo menor ao quadrado em relação ao tempo, igual a 9π. Tá. E daí eu derivei nisso, em relação ao tempo. E daí ficaria a derivada da área do círculo maior em relação ao tempo, menos... E daí eu teria que fazer a regra da cadeia que nem se fez pro... Entendi. Mas é um pouco arriscado isso, né? Porque... Tudo bem. Você deixou o A2 depender... Na nossa anotação aqui, o A2 depende só de T. O meu A2 ficou dependendo de T. Eu deixei só como A2 em relação ao tempo. Tá bom. Mas não sei se eu posso fazer isso. Pode, porque é verdade, né? Você tá, daí, quando eu derivo, eu já tenho a relação, né? Aqui na lousinha, né, você está ignorando esse eixo do meio, né? Você está olhando direto para essa função aqui, tudo bem. Isso. Pode fazer. Mas a gente tinha a informação do DA2DT? Sim, ele dá, né? Era ele dado? Diz que a taxa de variação da área do círculo maior... tá bom, boa. É 10π, tudo bem. Perfeito, pode fazer sim. Tá. Então eu posso deixar, tipo, eu não preciso fazer... Não precisaria, aí você não precisaria fazer essa conta que eu fiz no canto direito ali em amarelo, né? Tá bom. Tá, pode sim. O importante é que, assim, tudo esteja expresso na mesma variável, né? Uhum. Tá? No teu caso, você deixou todo mundo em função do tempo e derivou em relação ao tempo. Perfeito. Tá bom, então. Era essa a minha dúvida. A gente está trabalhando... A gente está trabalhando no cálculo 1 com funções de uma variável. Então, tudo... Se depender de duas variáveis, como é o caso aqui, essas duas variáveis têm que depender de uma mesma variável. Então, aqui a gente tem R2 e R1, mas ambas dependem de uma variável só, que é o tempo. E eu vou tentar derivar tudo em relação ao tempo. Tá bom? E aí tem vários jeitos. O teu jeito, o que eu fiz. O teu jeito é mais curto, né? Ele omite essa passagem asterisco aqui do lado direito, né? Tá bom? Mas tá certinho, sem problemas. Tá bom, obrigado. Nada, imagina. Daniel 4.3, acabamos de ver. Tinha alguém falando do 4.7, mas que vai ver no vídeo. A gente pode discutir o 4.7, acho que é legal. Professor, ali quando você mostrou a notação de Leibniz para h de x, não seria df dy em vez de dh dy? Então, Fábio, essa é uma coisa que é problemática, né? Cadê a notação de Leibniz? Tá um pouquinho para cima. Aqui, né? A de duas variáveis, né? Aqui, por exemplo, deixa eu ver se é disso que você está falando. Df dy e não dh.
Então, é aqui, né? Aqui eu poderia escrever df dy, certamente, tá? Porque no final das contas, eu vou deixar o h aqui, pôr em branco como estava, né? Mas se você quiser, você pode escrever o f aqui, porque no final das contas, o valor da f está no eixo dos h's, né? Então o que é f de g de x0 é o h de x0, tá bom? Então se você tem bem claro na cabeça quem é a função que você está usando, tudo bem, tá? Eu escrevi como h para você perceber que fica essa coisa interessante, né? É dh dg, dg dx. Você cortaria o dg, né? Como está escrito aqui na última linha de baixo. Tá bom? Legal. Fazemos o 4.7 ou vocês querem pensar mais algum no comecinho da lista? O 4.7 ele é um problema interessante. Usa o teorema de Thales. Thales está aí ainda? Deve estar. Tá sim. Tá, 4.4. Então vamos ver o 4.4. O 4.7 está feito no vídeo, né? Depois a gente pode discutir ele. Tá, ele tem um enunciado longo. Então vamos lá, vou ler e tentar reproduzir, né? Você tem uma partícula que se move ao longo do semi-eixo positivo, OX. Tá, então ela está sempre no semiplano direito, em cima do eixo X. E a partícula B anda em cima do gráfico de uma função que é uma reta, né? Uma reta de coeficiente angular negativo, menos raiz de 3 sobre x. Num certo instante, e aí vai aquela coisa que a gente comentou quando a Luciana perguntou, a partícula está no ponto 5, 0 e se afasta da origem com velocidade de 3 unidades por segundo. E a distância de B até a origem é 3 unidades, e ela se afasta com 4 por segundo. E aí ele quer a taxa de variação, ou a velocidade com que A e B se afastam ou se aproximam nesse instante. Então vamos tentar fazer um desenho. Uma folha nova pra gente. Isso. Então esse é o 4.4, né? Vamos lá. Então, tudo meio que acontece no semiplano direito. Dá pra gente ficar aqui assim, né? Bom, então a gente tem essa situação. Tem aqui a reta menos raiz de 3x, mais inclinada do que 1, menos 1, né? Então aqui eu tenho f de x igual a menos f de x igual a menos raiz de 3x. Deixa eu ver uma coisa. X negativo, desculpa. Então, esse desenho eu vou precisar um pouquinho mais de espaço. Então, eixo X, eixo Y. E eu tenho o menos raiz de 3x, né? Me interessa x negativo, então tá alguma coisa por aqui assim. Tá? É a reta de coeficiente angular menos raiz de 3. E aí eu tenho uma partícula que está no eixo OX e a foto eu vou tirar no instante que ela está na posição 5, 0 aqui. Tá? Então, aqui está a minha partícula A. No momento, ela ocupa a posição 5, 0. E se afasta com velocidade 3, tá bom? Então, tem um certo instante t0, então vamos dizer assim,
Esse aqui é um A de t0. E é dado para a gente que o dA dt no instante t0 é 3. 3. E aí você tem uma partícula no B em cima da reta que se afasta 4 unidades por segundo, né? Então, vamos lá. Cadê a partícula B? Está aqui. Ele dá um instante inicial dela, oposição. A distância é 3 unidades, tá? Então, vamos anotar o problema como tá. Então, essa medida aqui é 3, tá bom? E a partícula B se afasta da origem, ela vai se afastar em cima dessa reta. Então, quando eu escrever a velocidade, eu tenho que tomar um cuidado aqui, né? O dB dt no instante t0, numericamente igual a 4. Aí você tem a distância entre A e B, e eu quero saber a taxa de variação dessa distância, tá? Então vamos lá, em relação ao tempo. Então eu tenho a minha partícula B aqui. Ups. Tudo bem? Então eu tenho essa distância que eu vou chamar, obviamente, de D. E aqui eu tenho minha partícula B, tá aqui. B de T0, né? Tá bom? Claro, até aqui montamos o cenário corretamente. E agora o que o exercício está pedindo é a taxa de variação da distância. Eu vou pôr com D maiúsculo para não ficar muito bagunçado isso aqui, tá? Você confunde o D da derivada com o D da distância. Então, esse cara aqui eu vou chamar de Dzão no instante t0. E eu quero saber quem é a derivada da distância em relação ao tempo no instante t0. Essa é a minha incógnita. Tudo bem? Então vamos lá. Algumas coisas precisam ser estabelecidas, né? Primeiro de tudo, a tua partícula A, né? Como é que é a cara dela? Ela sempre anda em cima do eixo X, né? Então se eu for escrever a minha A de t, como é que ela é? Ela depende do tempo. Ela vai ter como coordenadas... Ela está sempre no eixo X, né? Então ela é algum x de t, 0. E eu sei que no instante t0 a velocidade dela é 3. O b de t, como é que é a carinha dele? Ele está em cima do gráfico da função menos raiz de 3x. Então, o b de t ele é uma partícula que ocupa uma certa posição. Vamos chamar esse cara aqui de xa de t. Aí eu vou ter o xb de t, tá bom? E quem que é o yb de t? Se eu estou com um certo x, o meu y é menos raiz de 3 xb de t, tudo bem? Eu não sei nada, eu só sei que a velocidade da partícula no instante t0, da partícula B, é 4, tá? Note que é uma velocidade oblíqua, né? Eu tenho a componente horizontal e a componente vertical da velocidade. E aí eu tenho que tentar escrever a distância entre as partículas A e B. Quem é isso? Né? Como é que você calcula a distância? E eu vou escrever a distância ao quadrado, tá? Porque a raiz ia ficar bem feia. Então quem que é a distância ao quadrado? É xb de t menos xa de t, tudo isso ao quadrado, mais esse cara aqui ao quadrado, né? Então vai ficar 3 xb de t ao quadrado. Tudo bem? Dúvida até aqui?
Podemos seguir? O que o exercício pede? Ele pede a derivada do d, né? Como é que eu faço? Você poderia escrever a raiz quadrada e aplicar a regra de cadeia, um monte de coisa aqui. Para derivar, eu vou derivar essa expressão do jeito que está, né? Quanto que é a derivada da distância ao quadrado? É uma composta. Então isso vai ser 2 vezes a derivada no instante t0 vezes a derivada da de dentro. Tudo bem? Derivar o lado direito assim. Né? Tenho d ao quadrado, a derivada disso em relação a t é 2 vezes d de t vezes o d' de t, ou d dt de t no instante t0. E aqui é a mesma coisa, né? Vai ter uma regra da cadeia. 2 vezes xb de t menos xa de t vezes a derivada do de dentro, que é uma subtração, então é só subtrair mesmo as derivadas, né? Eu vou escrever aqui assim. xa' de t mais 3, 3 não, 6, né? Tudo isso no instante t0. Estou calculando as derivadas naquele instante, né? xb' de t0. Vamos ver. O que a gente tem de graça aqui? Esse cara, ele é o meu xa' no instante t0. Esse eu tenho. Tudo bem? O que a gente não tem? Eu não tenho... essa quantidade aqui não está dada de graça. O xb', o que é o xb'? É a taxa de variação da componente x do movimento da partícula B. Tudo bem? Tá claro isso? Essa aqui é o pulo do gato. Luísa não entendeu qual passagem, Luísa? YB, perfeito. Eu poderia, né, fazer esse cara aqui é o xb. Talvez eu tenha pulado uma passagem, né? E esse cara aqui em cima, esse cidadão aqui é exatamente o YB no instante t0, tá? Agora, quem que é o YB? Se a partícula B se desloca em cima desta reta aqui, para um certo x, o y dele é menos raiz de 3x. Tudo bem? Então, esse cara aqui é de fato o y de B. Que o problema me forneceu y de B no instante t em função do x dessa partícula. Tá claro? Então, essa era a dúvida do Daniel Martins. Ficou claro por que o y de B é menos raiz de 3x de B? Porque ele está em cima daquela reta. Se ele estivesse em cima de uma parábola y igual a x2, ia ter um x² ali, por exemplo. A dúvida da Luísa foi na derivação. Só me dá um ok, Daniel Martins, se tá beleza a tua dúvida. E a dúvida da Lara é decompor. Beleza, Daniel, obrigado. A da Lara também é decompor a velocidade. É mais ou menos isso que a gente vai fazer, tá? Então vamos lá. A dúvida da Luísa também é importante aqui. Todas são, né? A gente está com essa igualdade aqui, que no fundo é a fórmula da distância, né? O teorema de Pitágoras. Essa hipotenusa é isto ao quadrado, essa hipotenusa ao quadrado, é isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Tudo bem? Então, o xb menos xa é essa medida ao quadrado, mais esse cara aqui é isso aqui ao quadrado, que é o y, ou seja, menos raiz de 3 vezes x ao quadrado, dá isso aqui. Então, eu tenho essa igualdade, hipotenusa ao quadrado, esse cateto ao quadrado mais esse ao quadrado,
Teorema de Pitágoras. Na hora de derivar, eu tenho aqui uma cadeia, né? Fazer sempre isso aqui é sempre muito bom. No instante de tempo t, eu te dou aquela distância e depois eu pego isso e elevo ao quadrado. Tá bom? Então eu tenho a função elevar ao quadrado e a função d aqui. Como é que eu derivo elevar ao quadrado? 2 vezes a coisa e multiplico pela derivada da coisa. Isso é a derivada desse lado esquerdo aqui. 2d d'. Tá bom? Esse aqui, como é que você vai derivar? É de novo, eu tenho um número t, olho para essa diferença que depende de t e elevo essa diferença ao quadrado. Como é que deriva isso? 2 vezes a coisa vezes a derivada da coisa. Mas, como é que eu derivo isso aqui? Estou derivando tudo em relação a t. Então eu pego t, produzo um número xb que depende de t e elevo ao quadrado. Então derivo elevar ao quadrado, tombo 2, 3 vezes 2, 6. É 2 vezes a coisa vezes a derivada da coisa. E estou multiplicando por 3. Tá claro? Derivei dos dois lados. Isso. Esse é o verdadeiro teorema fundamental do cálculo, tá? Isso é uma piada. Você tem uma expressão e não sabe o que fazer, deriva. Por enquanto. Depois, se você não souber o que fazer, você vai poder integrar também. É uma piada, mas é uma piada que tem seu fundo de verdade, tá? Sempre derivar alguma coisa ou integrar vai te dar alguma informação sobre essa coisa. Então vamos lá, a gente precisa calcular tudo aqui agora, né? Então, a gente precisa saber quem é o d de t0, precisa saber quem é o xb do t0, xa do t0 e todas essas derivadas. Então vamos lá. Vamos tentar primeiro descobrir quem são o a de x0. Desculpa, o xa de t0 já é dado pra gente. Vale 5. Que é a posição da partícula na hora que eu tirei a foto. O xb, o que acontece? Você sabe que essa distância é 3, né? Então você sabe que a distância do b em relação à origem é 3. Então você sabe que xb ao quadrado no instante t0 mais yb ao quadrado no instante t0, isso é 9. Só que você tem uma relação. Quem que é o yb ao quadrado? É o 3xb, né? Tá aqui, olha. Y de b é isso. Então y ao quadrado é 3x quadrado. Então, substituindo isso aqui, eu vou ficar com 4x0 xb no instante t0 ao quadrado igual a 9, né? E, portanto, quanto vale o xb de t0? Tem dois valores, mas está dito que a partícula, o x é negativo, né, para a partícula b. Então, vai ser menos 3 meios, tá bom? E se o x é menos 3 meios, a gente tem o yb de t0 também, não precisa, mas vai ser 3 raiz de 3 sobre 2. Ok. Agora, a gente sabe, para descobrir o x', eu vou pegar de novo essa expressão aqui, ou esta, tá? Podemos pegar essa expressão aqui e derivar dos dois lados, né? Tudo bem? Sim? Não? Legal. A gente tem a outra informação é que a taxa de variação... tem que tomar um cuidado ali, né? Se eu só derivar isso, eu estou supondo coisas muito fortes aqui. Eu tenho essa informação que a distância do B, né? Você tem lá a distância do B, tá? Então é mais uma informação aqui. A distância da partícula B em relação até a origem, né? O que ela é ao quadrado? Naquele instante é 3, mas ela é variável e eu não sei se o B anda com velocidade constante. Não me é dito isso. Eu só sei que no instante de tempo t0 a velocidade é 4. Então,
a gente pode escrever, isso é o quê? Isso é ao quadrado, de novo, é o xb de t ao quadrado mais yb de t ao quadrado, e por conta da relação que a gente tem, sabemos que isso aqui vai dar 4xb de t ao quadrado. Derivando dos dois lados, eu vou ter 2 vezes a distância no ponto B, já vou calcular no instante t0, vezes a derivada da distância de B em relação a t no instante t0. Essa é a quantidade que me foi fornecida. Isso é igual a 8 vezes xb no instante t0 vezes dxb. Bom, podia ser linha aqui, né? Porque eu estou derivando em relação a t. Tá bom? Então, eu vou descobrir esse cara em termos desses aqui todos, né? Tá, então, esse aqui para mim é dado no instante t0, esse cara vale 3. Esse cara aqui é dado, vale 4. Não era isso? Ele se afastava, a partícula B se afastava com velocidade 4 da origem. Vamos conferir no enunciado. Exatamente. Afastando-se da origem a 4 unidades por segundo. E, bom, esse cara aqui nós calculamos. Quanto que ele vale? O xb no instante de tempo é menos 3,5. E aí vai aparecer uma coisa mágica aqui, né? Sabemos fazer essa conta? Daqui a gente tira então que o dxb dt no instante t0 vale, que é o x', tá? Só para deixar claro. Esse é o x' de b no instante t0. Essa quantidade vai valer quanto? Aqui a gente tem 12,24 e aqui 24 sobre 2, que é 12, né? Então acho que é menos 2, tá certo? Tudo bem? Vê se eu não errei nenhuma conta. Acho que eu errei, né? Vai dar 12... Não, 2, tá certo, menos 2. Tudo bem? Então, o que significa isso? Faz sentido esse número ser negativo? Total, né? A taxa de variação do x é negativa. Isso quer dizer que conforme o tempo passa, o valor de x diminui. A gente vai ver isso mais para frente na segunda parte do curso, que o sinal da derivada controla crescimento e decrescimento de funções. Tá bem? Então a gente já tem agora a quantidade x'. Então, esse aqui é sabido, acabamos de calcular, vale menos 2. Esse cara está calculado, o xb de t0 vale menos 3,5. Também fizemos ele agora há pouco, o 6 é um número aqui. Esse aqui foi dado não, acabamos de calcular, o menos 2. Esse aqui é 3. Esse cara também foi calculado ali, menos 3,5. O xa vale 5. Esse cara aqui a gente tem também, né? Essa distância você calcula via Pitágoras, né? Você vai ter... Esse é o quadrado, mas esse é o quadrado. No instante t0, isso aqui é 5. Esse cara aqui é menos 3,5, né? Então uma continha meio chata, mas vai ser o quê? Quanto vale? Vamos fazer aqui embaixo de outra cor. Quem que é o d de t0? Quadrado, vai? Ele vai ser... Bom, tá, a fórmula está aqui em cima, né? Então vai ser, no instante t0, vai ser o xb daquele instante, menos o xa do instante ao quadrado, mais 3 vezes o xb ao quadrado, tá? Isso aqui vai dar algum certo número, vamos chamar ele de d0. Aqui você vai ter esse d0 que acabamos de descobrir, e portanto tem tudo, né? Aí você consegue descobrir quem é essa quantidade aqui em termos das demais, tá bom? Virou um problema de aritmética. Só terminar a continha. Tem alguma dúvida nisso aí? Não.
Fernanda disse um sim para uma coisa lá atrás, né? Explicação anterior. Tem alguma dúvida? Se a gente fizer essas contas, eu vou colar a resposta ali do gabarito da lista, né? Tem que dar 83 sobre 14, o que já é uma conta que me desanimou de fazer, né? Então, fazendo todas as contas que precisam ser feitas aqui, se conclui que o DDT, a distância entre as duas partículas é 83 sobre 14. Então, naquele momento, o que você pode pensar do ponto de vista físico é que a taxa de variação da distância entre elas é isso, né? Então, se você está no referencial do A, você vê a partícula B se afastando 83 sobre 14 unidades de comprimento por segundo. E se você está no B, você vê o A se afastando desse jeito. Tá bom? A distância, a derivada deu uma quantidade positiva aqui porque a distância cresce. O A está se deslocando para a direita e o B está subindo para a esquerda. Então você espera que essa quantidade aqui seja positiva mesmo. Tá bom? Dúvidas? Mais alguma coisa para perguntar? Bom, a gente já estourou o tempo, na verdade. A gente pode fazer o seguinte, vamos deixar, se tiver mais algum exercício, a gente deixa para resolver amanhã. Coloco alguns probleminhas para a gente fazer junto, problemas que não estão na lista também. Tá? E acho que tá bom, se não fica longo demais aqui, vocês têm os compromissos com os outros encontros online, né? Então vamos encerrando por aqui hoje e nos vemos de novo na próxima quinta-feira, tá? Porque segunda não vai ter aula. Era um recesso, uma ponte do feriado do 21 de abril. A gente vai manter esse feriado mesmo na situação virtual. Se houver alguma dúvida nesse meio tempo, durante o fim de semana e essa ponte, vocês podem usar o e-disciplinas para conversar, ou eu, ou alguns professores, ou os monitores vão atender. Falando em monitores, isso é importante. Eles vão começar a fazer sessões de atendimento online via Google Meets também. Eu já vou colocar os horários lá no e-disciplinas para vocês, tá bom? Obrigado pela presença, a participação de vocês hoje foi muito bacana. Acho que deu para aprender bastante. Então, até amanhã. Falei que a gente se vê na quinta, não. Nos vemos amanhã às 9h20. E tentem fazer os exercícios até lá. O máximo que puderem a gente discute, tá? Cuidem-se, fiquem bem e até mais. Tchau, tchau. Obrigado.